A graça e a paz, amados, tudo bem? Eu sou o Olavo, canal Honrando a Aliança, mais uma vez. E eu queria meditar com você numa palavra que está em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Apenas esses dois versículozinhos, que diz assim: Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Deixemos tudo o que nos atrapalha, todo o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Querido, eu queria frisar muito esse início do versículo 2, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Muitas vezes durante o deserto nós paramos de olhar para o autor e consumador. Muitas vezes durante o deserto nós paramos de olhar para o Senhor. Nós tiramos os nossos olhos dele, nós paramos de olhar fixamente para ele. Nós deixamos de nos desligar de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos rodeia, e paramos de olhar para ele. Mas a palavra diz: desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha. Querido, o que tem te atrapalhado? O que tem te rodeado? Eu costumo dizer: aproxime-se de quem te aproxima de Deus e afaste de quem te afasta de Deus. E isso não é só pessoas, são coisas. E o que tem te atrapalhado? É olhar para as circunstâncias? É o barulho do vento, o barulho do mar? É o sol escaldante do deserto? É a areia difícil de caminhar? É a sede? São parentes falando no seu ouvido: ah, larga disso, ah, muda, deixa de ser bobo. O que tem te atrapalhado? Se desembaraça disso. Que pecado tem te rodeado? É o falar mal? Ah, porque aquele abençoado, para não usar outro termo, já está com outra, ou já é aquela abençoada, já está com outro. Ah, porque o outro, a outra é isso, é aquilo, é aquilo. Às vezes, conversando com alguns irmãos, eu ouço eles falando da mulher estranha, do homem estranho, do outro homem, da outra mulher, mas eles falam de uma maneira como se fosse a pior pessoa do mundo, como se fosse alguém que não precisa ser alcançado pela graça. Como se nós fôssemos melhores em alguma coisa. Somos todos carecedores da graça, da misericórdia do Senhor. Não estou falando que você vai encher de elogios, ser amigo, não. Mas não fale mal, nem do seu cônjuge, nem da pessoa com quem ele está envolvido, se está envolvido ou envolvida. Guarde para si os comentários. Entregue para Deus. Se esse é o pecado que tem te rodeado, o pecado que tem te rodeado é o desânimo, é a falta de vontade, é a falta de fé, é a dúvida no Senhor, é algum vício do passado. Está na hora de se desembaraçar de tudo isso, querido. Se tornar livre e correr com perseverança a corrida que está proposta para você. Deus tem te chamado para correr nesse deserto, mas tem algo te atrapalhando ainda? Se desembaraça disso e vamos correr nesse deserto, porque correndo a gente passa mais rápido. Mas correndo, olhando fixamente. Já viu
aqueles cavalos que puxam carroças, eles usam uns freios que impedem que eles olhem para o lado. O olhar deles é fixo na frente, e isso não tira a atenção deles. Eles estão focados na direção que eles querem ir. E o que estiver ao lado deles não tira a atenção, porque eles estão focados. Eles só olham para frente. E às vezes nós no deserto precisamos disso. Botar assim, ó, voltado para o Senhor e falar: Senhor, eu só vou olhar para Ti. Olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem vai tornar a nossa fé real. Então vamos olhar fixamente para Ele, não vamos olhar para as circunstâncias, não vamos olhar para a situação do cônjuge, não vamos olhar se está ou não envolvido com alguém, se está perto ou se está longe, se trata bem ou se trata mal, se ama ou se odeia. Não vamos olhar para isso. Vamos olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Vamos olhar para Ele, porque quando olhamos para Ele, nós vencemos. Enquanto Pedro ia andando sobre as águas, olhando para o Senhor, ele andava sobre as águas. Mas quando Pedro olhou para o lado e viu: epa, a tempestade está soprando forte. Opa, o mar está agitado. Gente, que vento é esse? Pedro afundou. Porque ele parou de olhar fixamente para o Senhor. Então, querido, não perca Jesus de vista. Não pare de olhar para Jesus. E também queria deixar um conselho para aqueles que já saíram do deserto. Já tiveram o retorno dos cônjuges. Olhando fixamente para Jesus. Porque, infelizmente, acontece, eu tenho visto isso acontecer, o cônjuge volta e se para de olhar para Jesus para olhar para o cônjuge. Ah, mas meu cônjuge ainda não está liberto. Ah, mas meu cônjuge ainda não está transformado. Ah, mas meu cônjuge ainda precisa mudar isso, precisa mudar aquilo. Ei, meu amado, ei, minha amada, olha para Jesus. Você olhou para Jesus, você buscou em Jesus, Jesus não trouxe de volta? Olha para Jesus, busca em Jesus, que Jesus vai libertar totalmente. Eu tenho certeza. A maioria das vezes os cônjuges não voltam transformados, eles são transformados num processo. Mas para esse processo se concluir, olhar fixamente para o autor e consumador. Então, querido, quando você viver a restauração, ou se você já viveu a restauração, não perca Jesus de vista. Continue olhando para o Senhor. Continue buscando a direção do Senhor, porque Ele vai te direcionar. E você vai viver a restauração, libertação e transformação na vida do seu cônjuge, por completo. Porque o Pai não trabalha pela metade. O Pai não larga projeto no meio do caminho. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Amém, querido? Que a graça, a paz e o amor que excede todo o entendimento esteja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, abençoe e me ajude a abençoar outras vidas através dessas palavras. E não se esqueça que esse é o ano da restauração.